Olá, para quem não me conhece, eu sou a Vera. Eu sou autora dos livros Manual da Vera Pizza Napolitana 1 e 2 e tenho 2 cursos, um curso online e um curso presencial com o nome da Farinha ao Forno, onde eu procuro ensinar a fazer a verdadeira pizza napolitana. Esse podcast, tá? Ele é um de uma série que a gente está fazendo. O meu primeiro podcast dessa série, eu me apresento, ele está lá no YouTube. Falo de como foi a minha história com a pizza napolitana. Também falo um pouco do meu trabalho, daquilo que eu já desenvolvi até hoje, tá? E hoje eu estou aqui para apresentar o Edu. O Edu é um amigo especial que está há muito tempo, ele nasceu junto da farinha, do forno, do molho de tomate, tá? E eu gostaria que ele contasse um pouco da história dele. Ninguém é melhor do que ele para contar essa história. Edu, por favor, fala pra gente um pouquinho da sua história. Eu sou Edu Volpi, na realidade eu não nasci na farinha, nem no trigo, nem no tomate. Na realidade eu venho da porca, do parafuso, da indústria. É aí que vem a origem minha, vem do meu pai trabalhar numa pequena metalúrgica, então, e ele era um fã de pizza, entendeu? Então aí que a gente veio... Aí que entrou a farinha aí que entrou a farinha na minha vida. Aí Tá. que entrou a farinha na minha vida. A farinha na minha vida, ela entrou, com a mãe do meu pai, que era uma excelente descendente italiano também, que veio de Lucca, na Itália, e a família da minha mãe, que veio do Larantilento, que é do sul da Itália, tá certo? Mas quem cozinhava mesmo era minha avó, que veio de Lucca, porque a minha avó, da parte da minha mãe, não cozinhava. Fazia pizza? Não fazia pizza. Não fazia pizza. Não fazia pizza. A minha mãe que fazia pizza, de chapinha, que a gente brincava, que era uma pizza de chapinha, e eu peguei uma receita da minha mãe e ela usava 83% de hidratação. Isso há 50 anos atrás. Nossa, 50... precursora Não, da pizza eu fui contemporânea. quando eu fui fazer, legal. olhar a receita dela, eu vi, e ela fazia uma chapinha, uma pizza diferente, fininha, mais uma pizza romana, né? Não uma napolitana, Certo. que ela fazia, mas era em casa que a gente se divertia. E meu pai era louco fazer pizza. Por isso que... Então, ele, da metalurgia, talvez seja daí que veio a ideia De forno. de forno. Mas Forno de veio, pizza. todo mundo pensa de Volpi e fala, a pizzaria nasceu primeiro. Não, quem nasceu primeiro foi a indústria. Foi Meu indústria. pai era fã de pizza, meu pai é uma pessoa extremamente inteligente, tudo que ele fez na vida dele, ele criou. Tudo ele desenvolveu, desde máquina, então todo o processo da vida dele foi isso aqui. Foi fazendo máquinas. Eu vi a minha infância inteira vendo meu pai fazendo máquina, levando peça para casa, ficando olhando, e ele queria fazer pizza em casa. Só que ele era pequeno e não tinha forno a lenha. Então ele tentava fazer um forno pequeno para que ele pudesse fazer. Era um hobby dele, isso sempre foi um hobby do meu pai. Sempre foi um hobby. Então, a ideia dele, né, é aquela que você segue até hoje, Que eu sigo até hoje. né, que é fazer um forno com a eficiência do forno a lenha para fazer pizza em casa. Tá? Então, fala um pouco agora você. Ó, e você entrou na empresa de fazer fornos? Na realidade, a minha formação é outra. Eu sou engenheiro civil de formação. E aí, quando foi em 95, eu já estava trabalhando há alguns anos como engenheiro civil, e a minha ideia era montar uma construtora. Na realidade, a minha vida era essa daí. Eu fui fazer uma pós-graduação na FAAP, de negócios imobiliários, que eu queria montar uma construtora. Nesse meio tempo, quando eu estava fazendo esse curso, apareceu a ideia de fabricar o forno, que já era uma coisa da gente familiar. Nunca tinha vendido. A aí, empresa começou... A empresa... Na verdade, não era uma empresa, foi uma construção de um forno para a família. Para a família. Tá. Mas a indústria do meu pai era, desde 1956, era uma indústria antiga, pequena. Tá. Eu sou originário do Cambuci e a empresa dele era lá. Tá. E aí que a gente resolveu, montamos a pizzaria. Todo mundo pensa que a pizzaria começou primeiro, mas não. O que começou primeiro foi a indústria. E lá vocês usavam o forno... O forno nosso. Tanto é que quando em tá. 95, que a gente decidiu montar uma empresa familiar,
para vender forno de pizza. Aí que a gente, paralelamente, a gente começou a construção da reforma de um prédio na Avenida Aclimação. Que foi lá, e para a execução desse construção desse prédio, da reforma, a gente, paralelamente, a gente atacou no forno, porque era um forno caseiro. Na verdade, era para a gente fazer, não era para comercializar. E aí a gente começou o estudo, eu e meu pai, sempre junto com meu pai. Tudo que eu aprendi nesses anos foi com meu pai. Apesar de ele não ser engenheiro, mas ele é um excelente mecânico, uma pessoa de uma extrema capacidade intelectual, entendeu? Nós estamos falando de quantos anos, Edu? De quantos anos? Isso aí, o forno tem a minha idade, tem 67 anos. Nossa. Mas eu estou falando de que eu vivi a minha vida inteira vendo meu pai trabalhar construindo máquina. Foi isso, eu só vi meu pai só isso aí. E aí que a gente começou a fazer o forno, e aí eu era engenheiro já, e a gente começou o processo de evolução do forno, entendeu? É claro que a gente contratou um design para dar aquela forma, mas só que para ser execuível, meu pai que teve que entrar para ver mecanicamente como viabilizar tudo. Aí ele viabilizou e a gente começou a colocar no mercado. E a gente foi um aspecto que a gente tem sempre um aspecto de segurança. Então a gente foi introduzindo ao longo dos anos a necessidade que o cliente falava, e a gente via a necessidade. Gás é uma coisa muito boa, mas também é perigoso. Então você tem que tomar certos cuidados. Então a gente foi sempre atento com a responsabilidade do forno que você usa. Você vende para o cliente. E a gente começou vendendo forno, a marca veio ganhando forno, ganhando corpo, entendeu? E a gente tinha forno em todo lugar do Brasil, até fora do Brasil. Então você precisava ter um jeito fácil de fazer manutenção para atender essas pessoas, entendeu? Interessante. Por que a gente está contando essa história? A ideia deste podcast é trazer profissionais, autoridades que trabalhem com a pizza. Tá? É muito importante isso, porque hoje a gente tem acesso pelo Google, pelo Instagram, a muitas opções. Né? Tem forno de tudo que é tipo e tudo que é preço. Neste caso que o Edu está aqui, representando uma empresa que fabrica fornos de pizza. Só que a pessoa precisa saber avaliar o que ela está adquirindo. E ele tocou um ponto muito importante, que é a segurança do equipamento. Tá? Então, essa preocupação deveria ser de todos. Só que, infelizmente, a gente não tem hoje no mercado alguém que fiscalize isso, né? Na questão de fornos. O forno a lenha, ele realmente é um forno muito simples, é uma coisa rudimentar que vem de antes do início da pizza, né? E você consegue aprender a utilizar porque ele tem poucos elementos. Né? Então você queimou a mão uma vez, você não vai mais colocar a mão onde não deve. Agora, um forno a gás não é só você saber utilizar, é você conhecer o equipamento que você tem na mão. Se ele não tiver dispositivos de segurança, pode ser um risco para você, para sua família e para o seu imóvel, para o seu negócio. Então, isso é um ponto muitíssimo importante. Então, se tem alguma coisa a acrescentar nesse sentido? A segurança sempre para mim foi primordial, porque eu sou originário da construção civil. E lembra aquele shopping acho que foi aqui de Osasco. De Osasco. Então, perto. Quando eu já era engenheiro, eu já era muito crítico com segurança. Tanto é que eu seguia as normas de ventilação, do que tinha que ter, caixilharia. E eu, quando pegava um prédio para fazer, eu estudava o projeto. E eu ia no ponto e ninguém verificava isso daí. Isso é da pessoa, é de cada um, entendeu? Porque o projetista, quando desenha um caixilho, ele tem que ter uma ventilação que a Comgás exigia. Uma ventilação cruzada que tem que ter. Então isso vem da minha natureza. Toda essa bagagem você levou para a fábrica da construção de fornos. Para ter um produto de qualidade. E confiável na questão de segurança. Você está lidando com vida de pessoas. É muito... Isso é um risco que você está colocando dentro da casa de uma pessoa. Quantas pessoas trabalham? Isso é um risco. Verdade. E a pessoa tem que ter consciência também quando usa. Você tem que seguir normas. Desligou, fechou.
a linha seca, entendeu? Consome o gás. Sim. Então você tem que especificar. Conhecer o equipamento Conhecer que você tem na equipamento mão. Eu conheci o É. Edu, agora eu vou contar um pouquinho da história de quando a gente É. se conheceu, porque tempos atrás, quando eu comecei a mexer com a ideia de massas de fermentação, primeiro eu fui para o pão, mas o que mais me atraía era a pizza napolitana. Aí eu fui fazer curso em Nápoles, na Verace Pizza Napolitana, Associação Verace Pizza. Aí quando eu voltei, eu falei, nossa, agora eu preciso de um forno que me dê o resultado esperado, porque eu sei que eu aprendi a fazer a minha pizza lá ficava boa, não tinha condições de pôr na minha casa um forno a lenha, o espaço que eu tinha era mais configurado para um espaço gourmet, eu não teria como encaixar sem perder alguma coisa que já estivesse lá. E aí eu fui buscar e cheguei no modelo de forno que o Edu tinha e tem até hoje. O meu marido também é engenheiro e tem uma grande preocupação em relação à eficiência e segurança de equipamentos. Então a gente foi conhecer o Edu. Eu pedi para ele que eu queria experimentar a massa que eu fazia no forno dele. E ele, muito confiante do produto que tinha na mão, falou, eu vou levar na sua casa. Ele já levou, inclusive, com o brinde, né? Porque eu falei, eu vou ficar com o forno se der certo. Se não, eu não vou pegar. Ele falou, não tem problema, eu levo no risco. Levou o forno, experimentei e já fiquei com o forno, o brinde e com um amigo. E a partir daí, a gente começou a trabalhar um outro aspecto, que seria a qualidade da pizza napolitana, né? E a qualidade que o forno te dá para a sua pizza napolitana. Então, a gente, desde então, criou uma parceria, estamos sempre, constantemente, trabalhando nessa pesquisa da melhor forma de utilização do forno para a pizza e para ter o melhor resultado de pizza. E isso a gente faz com prazer, não é, Edu? Muito prazer. Então a gente se encontra sempre, você vê que sangue italiano é uma coisa complicada. Se não tiver um queijinho, alguma coisa que tenha queijo, um vinhozinho, a gente não consegue trabalhar. Então a gente trabalha as massas, faz pizzas e de 1 ano e meio para cá, né, a gente ministra cursos juntos, tá? Então esse curso que eu formatei, que seria o curso da farinha ao forno, né, ele foi um apanhado daquilo que eu tenho nos meus livros, daquilo que eu aprendi, né, e daquilo que a gente faz, né, da experiência que a gente adquiriu. E isso a gente procura passar, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que não sabe trabalhar a massa, né, ela não tem o resultado que ela gostaria. E a gente tem por natureza, isso é do ser humano, pôr a culpa em coisas que estão fora da gente. Então, o primeiro culpado é o forno, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente implantou lá na Sovrano, que é a empresa do Edu, é que todas as pessoas que precisarem, a gente está lá montando cursos e dando todas as dicas possíveis para que tenha o melhor resultado. A pizza napolitana, que é a que a gente mais atua e que é onde estão os cursos que a gente tem disponibilizado, né? Ela é uma pizza que ela é leve, ela está entrando no Brasil de uma forma assim, como um produto gastronômico, né? Porque ela é diferenciada, né? E ela é uma coisa assim que ela precisa, a pessoa que quer fazer, ela tem determinadas etapas a serem cumpridas, né? Que não podem deixar de acontecer essas etapas, senão ela não tem esse resultado e ela não é considerada a pizza napolitana. Então é isso que a gente faz, é um trabalho de perseguir. Até o Edu, ele faz pizza também, né? Além do forno, é óbvio que ele tem que fazer, comer e gostar da pizza que ele faz.
E ele falou uma coisa para mim outro dia, que ele persegue a pizza perfeita. Me conta o que é isso, Edu. É a pizza perfeita para mim, mas você tocou num ponto da receita da pizza napolitana. Isso a gente, quando abriu a gente abriu a pizzaria com uma receita que minha mãe fazia a massa de pizza. Então a gente veio, claro, contratamos pizzaiolos, então a gente foi montando e foi adequando aquela massa que a gente tinha para fazer a pizza na pizzaria. E a gente sempre quis melhorar a pizza. A busca da gente é sempre melhorar. E aí até quando um pessoal era Brasa, era pizzaria Brasa, não sei o quê. A receita da pizza napolitana, você vai ver, a receita é exatamente aquela. Só que eu fazia e não dava certo. Eu não sabia fazer. O 00, a zero farinha, não sei. Aí botei um freezer, botei um termômetro, 0 graus. Não era. Então você vai batendo cabeça. Você falava com as pessoas. Hoje é diferente, hoje tem internet. Eu estou falando coisa de 20 anos atrás, era diferente. Quando começou, então você não sabia, não tinha informação. Hoje é muito mais fácil. Mas o processo, não é a receita, mas é a leveza, é a mão, é a habilidade, é diferente. Tanto é que quem pega meus vídeos no YouTube vai ver, faz pizza, o Edu fazia pizza, eu vendia forno, não massa, mas eu dava uma receita. E você vai ver, a minha receita mudou. Você influenciou para melhor a minha pizza, entendeu? Porque eu usava um pouco de açúcar, usava azeite. Então são coisas que eu fui tirando, influenciado por você. Então, porque aí é uma evolução. Nessa questão, receita de pizza. Receita. E você falou sobre internet. Quando eu comecei também, que eu já trabalhava massas de fermentação para o pão. Quando eu comecei com a pizza, o que aconteceu? Nem sempre ela ficava boa. Então era uma questão de sorte. E saber fazer pizza não tem que contar com a sorte. Não tem. Então, qual foi o diferencial quando eu fiz o curso lá em Nápoles, que fez as fichas todas caírem, né? Não adianta você ter uma receita se você não conhece como ela funciona em termos de processo do início ao fim, tá? Uma receita, ela começa com uma farinha. Que farinha? Você tem que eleger a farinha, ou se você não tiver a que você queria, que você elegeu para usar, você tem que adaptar. E como você faz isso? Se você está assistindo na internet, toda a pizza da internet, você pode ter certeza que ela é linda, maravilhosa, e ela fica perfeita. Porque as que estragam, ninguém mostra. Né? Quando mostra, é para fazer uma piadinha, uma brincadeira. Mas, normalmente, quando as pessoas postam, aquilo ali, nossa, uau, como ele é bom. O cara deve ser muito bom, realmente, se ele chega numa pizza boa, mas ele sabe que farinha ele está usando, quanto ele pode hidratar, quanto tempo ele vai fermentar, quanto de fermento ele vai usar e se ele vai maturar ou não. Agora, tudo isso, tá, faz parte da boa pizza napolitana. Tá? Ela não é uma receita, ela é um conceito. Então, qual é o intuito desses podcasts, a série de podcasts que a gente está fazendo, né? Já estamos no segundo, é trazer essas pessoas que têm uma experiência com a pizza napolitana, falar da experiência deles e te deixar um caminho para você chegar num lugar seguro. Porque hoje, é o que você disse, tem a internet que tem um monte de coisa publicada. Então, se você der sorte de cair no local, na área segura, você vai ter um bom produto. Agora, se você estiver trabalhando a ideia de alguém que está lá para se promover, você não tem essa garantia, porque ele não está preocupado em te ensinar, e sim em mostrar o seu produto e se promover com isso. Então, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, e não é só na pizza, é em todas as áreas, não é só no forno, é em tudo que você busca dentro de rede social. Então, vamos lá. O que hoje é a pizza napolitana para você? A pizza é farinha, água, fermento e sal. Basicamente é isso daí. Mas é como trabalhar isso e como ser o maestro de tudo isso aí, que é o difícil.
Porque a receita todo mundo tem. Então, a pizza é a leveza dela, é a maturação que vai dar a leveza, vai dar textura, muda a textura. Ela é mais macia. A napolitana tem os alvéolos não tão grandes, mas uma borda areada. Ela é macia. E eu vejo da seguinte maneira, para mim, quando eu como ela, que eu dobro, que eu vejo que ela tem uma resistência mecânica, que eu gosto um pouquinho de resistência mecânica que ela tenha. O cornicione tem que ser um cornicione macio, um pouquinho crocante, mas a napolitana não é. Ele é macio totalmente. Ela é uma pizza que tem que ser leve. Leve, né? Isso aí. E você tem que comer sem sentir que você comeu demais. Você pode até passar um pouco da conta nas quantidades de fatias, mas você tem que se sentir bem depois que você comeu. É isso aí. Né? Então, isso é uma marca registrada da pizza napolitana. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, que aí é para o fabricante de forno. Tá. Me fala, faça uma comparação, forno a lenha, forno a gás e forno elétrico, tá? Claro. Isso é uma coisa assim, mais técnica, né? O que tem de ganhos e perdas em relação a cada um deles? Tá. O forno a lenha é excelente. O aspecto visual dele, a imagem dele é uma pintura. Você olha, a lenha é uma pintura. A lenha pegando fogo. Pegando fogo, o aroma da lenha, da própria lenha, é uma coisa extraordinária. Isso nunca ninguém vai tirar. Defuma. Ninguém nunca vai tirar isso daí do forno a lenha. Nunca vai tirar. No meu entender, o que a lenha estava aqui com o gás. É claro que você não tem todo esse cenário que você tem no gás. Mas você tem um resultado que, para mim, ele era adequado. Sim. Ele atendia. E o meu paladar não é tão apurado para que eu veja essa defumação na massa. Tá. E eu não tenho essa percepção. Eu acho que o gás ainda promove porque ele acaba caramelizando melhor a massa. A massa. Né? E aí você consegue perceber que, na verdade, o defumado é um pouco queimado. Né? Mas é tão instantâneo. Porque quanto tempo vai ficar lá? 90 segundos, é muito pouco. Mas mesmo na lenha é pouco. Na lenha é pouco. Que então, isso que eu falo, na lenha. Eu acho que quando a gente respira, a gente se influencia. Influencia, claro. Não tenha dúvida. Tá. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Pode ser. Aí você falou do forno elétrico. E elétrico. Do elétrico, eu particularmente acreditava no gás e lenha. Gás e lenha. Na minha cabeça sempre foi isso aí. E eu não admitia fazer pizza no forno elétrico. A verdade é essa. Assim, Aí veio a influência dos clientes. Eu preciso de um forno elétrico, preciso de um forno elétrico. Cara, como que... E eu não tinha comido uma pizza que meu paladar sentisse que ele chegou próximo do que eu queria, entendeu? Porque você tem que acreditar no que você vai fazer. Primeiro você acredita que vai dar certo. Eu não acreditava que dava certo. Mas até que um dia eu fui na brasa elétrica. E eu gostei da pizza. Eu fiquei surpreso com a minha atitude. Porque eu falei, cara, eu vi um forno que faz uma pizza elétrica que eu aprovei a pizza. Eu comi e aprovei. Para mim, falei, cara, eu não vejo diferença dessa ou daquela. Aí que começou a minha briga para fazer um forno elétrico. E foi uma briga grande, muito grande. Acompanhei os anos que como eu fiquei, a minha vida foi de altos e baixos, até, dá certo aqui, não dá certo. Então eu vivia inconstante, porque eu aprendi a fazer o forno elétrico, dos outros fornos, tentativa e erro, isso aqui não dá certo, tira, isso aqui dá certo, faz. Foi assim que fui expurgando, não tem uma receita. E eu até brincava com a minha esposa, qualquer um faz um forno. Cara, eu não conseguia fazer, cara. Qualquer um, eu tenho 26 anos fazendo forno, e eu não conseguia chegar no resultado que eu queria. Mas eu sabia de uma coisa, velho. Se você fizer uma pizza napolitana de qualidade, em qualquer forno, aquele forno, abaixo, você vai fazer todas as pizzas. Então o sarrafo tem que ser alto, para que você possa abranger, o guarda-chuva tem que ser grande. Porque a napolitana é a mais difícil. É a mais difícil de fazer. Se você vai no topo, o abaixo é simples. É que o pessoal fica raso, entendeu? E como a gente está acostumado com a pizza napolitana, que você vem habituando, você vem mudando o seu paladar, mudando o seu conceito de pizza. Porque, cara, antigamente, um primo meu, Celso, viajou para Itália, foi para Itália, morou.
Cara, e todo mundo que vem fala, a pizza brasileira é melhor. Já ouvi isso. A pizza brasileira é melhor. Ele ficou um tempo, ele falou, Edu, você tem que educar o paladar. Quando você começa a educar o seu paladar, você começa a impor limites. Não só isso, Cara, como você tem que conhecer a história da a pizza. história. Né? Porque a primeira comparação de quem não conhece, a primeira comparação que faz é a cobertura. Nossa, ela é pobre. Não. Ela não é pobre. Ela tem uma origem que faz com que eles dessem prioridade à massa. O mais importante dela não é o que você põe em cima, mas a massa que você está comendo, que é a massa leve, é uma massa de maturação, de longa fermentação, né, que a gente chamaria, e que dá sabores. Então, a hora que você encheu aquilo de, sei lá, mussarela e um monte de coisa, você nem sente o gosto da massa. E a pizza napolitana é principalmente você sentir, saborear a massa. Né? O que você põe em cima, ele dá um plus, né? Ele dá assim um certo requinte, aquela massa, mas o importante, por isso que ela tem a borda, o cornicione grande, né? Desenvolvido, né? Porque, primeiro, você leva o ar para lá, não é uma borda pesada, né? Ela é aerada, então ela é leve, né? E você consegue saborear a massa. Então, esse é um detalhe, né? E a gente viu lá em Pozzoli, que a gente foi lá no Tapingrano, o quê? Os produtores são pequenos produtores da região. Sim. Isso o Brasil tem que descobrir isso daí. Aí que é claro, produtos de qualidade, um trigo de qualidade, um tomate de qualidade, mas os insumos que você vai colocar lá, a cobertura, ela tem que ser da região, regional, uma coisa regional. Isso é tudo um conceito. É um conceito. É um conceito que fez com que essa pizza, esse tipo de pizza, se tornasse um produto gastronômico. Porque hoje, na região do sul da Itália, ela é feita com farinhas de grãos especiais, que tem uma força adequada para essa longa fermentação. E o que você coloca de cobertura, o molho do tomate que você vai colocar, ou qualquer outro tipo de molho, são produtos regionais e orgânicos. Né? E eles vão e eles incentivam pequenos produtores, compram né, a produção e trabalham com isso. Então, a qualidade que você tem lá é uma coisa extraordinária, que é o que a gente gostaria e pretende que aconteça aqui no Brasil. O que a gente percebe? Eu fiz uma pesquisa, eu sei que hoje o número de pizzas napolitanas no Brasil todo representa aproximadamente 13, 14% de todas as pizzas consumidas. Agora, a gente pode garantir que desses 13, 14%, apenas uns 7% são verdadeiramente dentro da receita e do conceito da pizza napolitana. Porque o pessoal menos informado ou menos preocupado, menos exigente, acaba forçando uma borda maior, né? Não digo nem alta, porque ela não deve ser com alvéolos abertos, né? E faz uma coisa parecida com cara de que a hora que você come pesa, não satisfaz e ainda depõe contra o nome pizza napolitana. E você falou do tomate. Eu tive pizzaria de 98 a 2014. E o grande problema da gente era achar tomate bom, de qualidade. Sim. E eu não comprava tomate italiano. Então eu comprava o tomate, eu queria falar para o pessoal hortifruta, eu quero o tomate Débora cara, e vinha, e você tem um sabor no tomate que você estraga a pizza. Ou estraga qualquer prato. E o meu paladar, ele é muito ácido. O tomate brasileiro ele é muito ácido. Mas alguns você não pega isso. E você não sabe qual que é. Eu tinha restrição com o tomate italiano. E na verdade, o tomate
Tipo San Marzano. Não, é tipo San Marzano. Ou o San Marzano mesmo, né? Mas já é uma outra qualidade. Porque ele não tem acidez. Não tem acidez, ele neutraliza com... E harmoniza, na verdade, né? Olha, eu não sei, mas o meu paladar, ele tem uma coisa que me... É um repúdio que eu tenho. Tem um tomate, tem alguns que eu coloco na boca, para mim estraga todo o prato. E você você põe um trigo de qualidade, você põe tudo de qualidade. E você vai estragar num ponto, eu acho que o tomate, ele é fundamental também, tanto quanto o trigo, tanto do mesmo... Porque o tomate é um problema. Para mim, o tomate italiano, tipo San Marzano, então, esses são adequados. Eles mantêm o padrão e você tem a sua pizza. O grande dificuldade é manter o padrão. Você pode ter variações, pode ter. Mas a variação tem que ser mínima, que você aceite. O que a gente vê? A gente que faz pizza e que está direto mexendo com farinha, com esses tomates, com azeite italiano, com, por exemplo, a mussarela a gente usa a fior di latte. O que é o custo da pizza? A pizza ela tem um custo baixo. Quando você considerar que com 1 quilo de farinha você faz 5 discos de pizza, você usa 120 gramas de molho de tomate, né? Você não precisa economizar no ingrediente, porque o valor agregado à pizza napolitana é alto. Óbvio, se você está fazendo na sua casa, vai de acordo com o que vocês gostam, o que seria o hábito e a possibilidade de cada um. Mas se você se propõe a criar um negócio de pizza napolitana, na minha opinião, não economize nisso, né? Porque a margem é alta. E isso, uma pizza que você trabalha uma farinha boa, você tem uma maior hidratação. Só aí você já tira a diferença do valor de farinha. Você não precisa usar uma farinha pobre, né? Fraca, né? Porque a farinha fraca vai determinar que você não vai cumprir processo nenhum relativo à verdadeira receita da pizza napolitana. Então, isso fica como uma sugestão. Óbvio que não somos donos da verdade, nem do negócio e da vontade de ninguém. A gente está aqui para contribuir e acrescentar para aquelas pessoas que buscam, como a gente, a pizza perfeita. A pizza perfeita. Aquela que a gente mais vai gostar de saborear. E que essa pizza se multiplique, que seja um padrão na sua vida. Não que seja por sorte que você chegou lá. Não é por sorte. Não é sorte. Nós descobrimos que não é sorte. Literalmente, não é sorte. Isso é estudo, e eu vejo a Vera, ela acompanha todos os estudos que ela faz, ela escreve tudo isso aqui, tudo. Você é muito dedicada no seu trabalho de massa de receita, entendeu? Então eu vejo a sua dedicação, exigência que você tem com relação à parte técnica do forno, eu tenho em relação à receita. Em receita. A gente tem que ter isso aí mesmo. Tem que ter. Em tudo na vida, você tem que ter. E ouvir todas as partes. E ter um filtro. A sua grande preocupação é entregar o melhor produto. O melhor produto. E eu sei porque você já falou isso para mim. A minha maior preocupação é entregar a melhor informação. Então, quando eu termino um curso, eu converso com os alunos e falo, olha, faltou alguma coisa, você acha que foi o suficiente? Eu deixo uma porta aberta, inclusive para as dúvidas. Por quê? Porque o meu papel é entregar aquilo que eu sei, né? E da melhor forma possível, para que ele possa fazer a melhor pizza e se satisfazer com aquilo que ele fez, né? Estar feliz com o produto que ele conseguiu alcançar, né? Isso, na realidade, é um processo. Você deu a informação para ele, ele absorveu. Quando ele está do seu lado, ele acha muito fácil. Puxa, a Vera veio aqui comigo, fez a pizza. Quando ele vai estar sozinho, é a dificuldade. Porque as dúvidas vão aparecer. E ele não se sente seguro. E ele vai fazer e vai... Aí o que acontece? Aí ele vai ter uma dúvida. Aí que ele vai começar a aprender, porque ele vai falar com você, porque a minha dúvida é essa daqui. A gente tem o canal aberto. O canal aberto e a gente sabe essa troca, que... o feedback vai ter sempre. Mas quanto tempo dura isso? Muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo, mas ele... Porque a gente consegue ver o resultado das pessoas em questão de semanas. Então isso é muito, isso eu acho muito bom. Isso é muito bom. Para mim é gratificante como? Para mim também. Do forno também. Porque eu vejo a evolução.
Eu falo para as pessoas, eles me mandam fotos das pizzas, cara. Fabricante de forno, cara, tem dificuldade aqui, dificuldade ali. E você vê a evolução das pessoas. Tem que ter dedicação e tem que ter foco, senão você não vai. Mas eu vejo a evolução das pessoas. Todo mundo é capaz de fazer, desde que se dedique. Tem que fazer, não tem jeito. Me diz uma coisa, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação ao seu trabalho, em relação à pizza? Só a pizza, o forno. Quando a gente criou o forno de voo, porque esse forno é uma patente do meu pai, criação dele, então era um modelo que a gente não tinha ideia de que eles era tão eficiente, entendeu? Porque eu não tinha pizzaria, eu comia pizza em casa, comia em pizzaria, mas quando os clientes vieram, então você começou a ver que os 90 segundos para fazer a pizza, a gente começou a ver depois, entendeu? Que a gente sabia, o nosso forno atinge 550 graus em cima no teto. Ele pode, não é que você vai colocar. O forno, a pizza é de 430 a 480 graus napolitano. Não é que você tiver um forno de 600 graus fazer, não. Você tem que ter o calor no lugar certo. Por quê? Você tem que ter uma interseção de calor. E você tem que ter o calor certo. Isso nós vamos desenvolver a partir deste ano, né, que eu me comprometi com você, para cada tipo de hidratação, nós vamos colocar uma ficha técnica para quem comprar o forno. E ele vai saber exatamente a temperatura que ele tem que colocar. Tá? Para que tenha o melhor resultado possível. Então, porque a gente, quando trabalha a massa, você acaba intuitivamente percebendo a melhor situação de temperatura para aquilo que você faz. Tá? Mas existe uma variação, né, que seria em relação à hidratação da massa. E isso tudo são conceitos atuais. Por quê? Porque hoje a pizza contemporânea, ela revolucionou um pouco em Nápoles, criou muitas polêmicas e revolucionou essa questão de conceitos, né? E o que a gente vê? Quanto mais hidratada uma massa, menos calor ela necessita. Agora, quanto é esse menos? É isso que a gente precisa estar dimensionando através das pesquisas que a gente faz, desses estudos todos, para que você não precise descobrir isso depois de perder um monte de pizza. Isso aí. Então isso vai ser um trabalho que é a meta deste ano. Nós vamos deixar uma tabela ali disponível, tanto no meu Instagram como do Edu. Né? Nós vamos colocar ali para que a pessoa tenha uma referência. Que essa palavra é a que eu mais uso nos cursos. Receita é referência, temperatura de forno é referência. Por quê? Porque nós estamos trabalhando um produto artesanal. E como tudo que é artesanal, existe aquele toque de quem faz. Tá? Então, tem também a sua sensibilidade em relação a dimensionar tudo isso. São tudo coisas sutis. A referência já é uma boa base. Uma boa base. A gente já dá essa referência que você já tem um bom produto. Mas para que ele fique a sua pizza perfeita, aí você vai ter que trabalhar e colocar o seu toque pessoal, que é o que vai fazer dele a sua pizza. Você vai assinar ali embaixo. Como o Edu assina dele, eu assino a minha, né, que é uma coisa que abriu esse leque para os grandes chefes, né, que a gente vê nesses 50 top, 100 top, 10 top Nápoles, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser muito valorizada, o toque de cada um. E é o que a gente viu em Pepe Ingrani, Ralph Bonetta. São nomes assim que eu falo que todo mundo tem que seguir para ver o que é o trabalho de um grande artista. E o que ele passou para chegar lá, não é que caiu do céu, não. Não, também. O cara é muito trabalho, tudo é muito trabalho. Ninguém despenca, já chega então, lá. E aí, com essa ideia de a gente estar trazendo experiências, trazendo informações, a gente vai, a cada podcast, vou estar eu, Edu e um convidado. E a gente vai escolher os convidados para que eles possam acrescentar
na sua ideia, na sua receita, no seu trabalho, né? E naquilo que você estiver precisando. E aí a gente vai deixar uma sugestão, né? Deixar vocês à vontade para mandar para a gente sugestão de temas que sejam importantes serem colocados em relação à pizza, né? Que seja napolitana nesta etapa, depois a gente pode explorar outras receitas. Este vai ser uma série para a pizza napolitana, este podcast. Então, a gente pede que vocês mandem perguntas, dúvidas, sugestões. Vocês vão ter aí na descrição os links aonde a gente pode se comunicar e estamos aqui à disposição. Foi um prazer estar aqui com o Edu, Para mim foi. com vocês, tá? E a gente deixa um até breve. Um até breve. Estaremos aqui em breve. E agora a gente vai tomar um vinho italiano, comer um queijinho e convidamos você para que participe com a gente futuramente, talvez até aqui, tá? Se alguém quiser e tiver o que nos acrescentar, estamos aqui dispostos a receber com todo carinho. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau. A experiência dos caras